Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Amém. Lição de número 7 de nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Ela traz um título: Cultuando a Deus com liberdade e reverência. Então nós estamos estudando acerca do verdadeiro pentecostalismo, né? Das nossas raízes, das nossas crenças, né? E hoje nós vamos falar um pouco acerca da prática do culto cristão. Mas eu gostaria de, antes de adentrarmos no corpo da nossa lição, ler um versículo com os irmãos. Esse versículo se encontra na Epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo de número 5, versículo de número 1. Os irmãos encontraram? Gálatas, capítulo 5, versículo de número 1. A parte A desse versículo diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Em outro texto ele diz que nós não devemos usar essa liberdade para dar ocasião à carne, à natureza humana pecaminosa. Então a questão, a equação aqui que se propõe é conseguirmos um ponto de equilíbrio entre esta liberdade e a reverência. Então, essa liberdade para o qual Cristo nos chamou, isso não significa dizer que no culto cristão eu possa fazer aquilo que me dá na telha. Eu senti no meu coração, eu associo esse sentir no meu coração com uma suposta liberdade. Então, não existe uma regra. Então, eu faço aquilo que eu senti no meu coração, porque afinal de contas, eu estou fazendo uso da liberdade, da prerrogativa, da liberdade que o Senhor me conferiu. Essa pessoa que pensa assim, ela não compreendeu essa liberdade, biblicamente falando. Quando Paulo diz que o Senhor nos trouxe a liberdade, é porque nós éramos escravos do pecado. E dentro do conceito de Gálatas, ele está falando de pessoas que estavam presas à questão do legalismo judaico, com as suas regras, com os seus mandamentos, que de certa forma travavam o adorador. Paulo está dizendo, nós fomos libertos desse sistema, do jugo da escravidão do pecado, e nós vivemos em um ambiente de liberdade, ou seja, nós temos liberdade sim e acesso direto ao trono da graça de Deus, mas isso não é uma liberdade sem limites, uma liberdade sem o controle, porque uma liberdade sem limites é uma libertinagem. Então nós não podemos admitir de forma alguma, na prática do nosso serviço sagrado ao nosso Deus, que é o nosso culto, que atitudes extravagantes venham a acontecer, porque nós vamos aprender acerca da centralidade do culto, e a pessoa mais importante do culto é o Deus Trino. Então, no momento em que nós permitimos ações extravagantes em nome dessa suposta liberdade, nós podemos estar comprometendo a qualidade do nosso culto. Então, se a gente for, não precisa ir muito longe, acesse o YouTube. Outro dia mandaram um link de um vídeo para mim, de um pregador, parece que na África,
num culto ao ar livre, e ali parece uma região rural, e havia chovido, havia uma poça de lama enorme. E o camarada começa a pregar, e de repente ele começa a sapatear dentro da poça de lama, e já vem um outro fazendo uso da sua liberdade, e já mergulha naquela lama e começa a se bater naquela poça de lama, como se fosse um porco. Aí, se você questiona, as pessoas vão dizer: você não dá liberdade ao Espírito Santo, você não dá lugar ao Espírito Santo, associando essas práticas ao Santo Espírito de Deus. Isso resvala a blasfêmia. Então nós precisamos compreender: há uma liberdade? Sim, há uma liberdade. Nós temos acesso ao trono da graça de Deus? Temos. Podemos adorar a Deus em espírito e em verdade? Sim, amém. Jesus nos abriu esse novo e vivo caminho, mas nós não podemos confundir liberdade com libertinagem para dar ocasião à carne e comprometer a ordem, a decência e a reverência do culto que é devida a Deus. Então vamos lá. A introdução do nosso assunto diz assim: o Novo Testamento não apresenta um manual de liturgia e nem estabelece regras de cultos. Então ele introduz o nosso assunto dizendo o seguinte: os apóstolos do Senhor Jesus e nem mesmo o Senhor Jesus estabeleceram um manual de regras quanto ao culto neotestamentário, o culto cristão. Mas nós encontramos na narrativa do Novo Testamento alguns sinais, alguns elementos que devem estar presentes no culto cristão. Então, no culto cristão nós encontramos louvor, adoração, doutrina, entendeu? Exortações, manifestação dos dons espirituais. Tudo isso precisa estar presente no culto cristão. Mas não existe uma regra rígida dizendo tem que ser assim, assim e assim. Os elementos precisam estar presentes. E ele continua: uma comunidade cristã do período apostólico que pode dar indicações sobre como devemos organizar o culto, a igreja de Corinto, descrita no capítulo 14 de 1 Coríntios. Com base neste exemplo, vamos estudar como deve ser nosso culto e os elementos para que ele seja aceitável a Deus. Então, há um ponto aqui interessante que acontece em Santo André, Mauá, e aqui também, pastor? Com certeza. É que no final do culto, muitas vezes as pessoas fazem comentários e dizem assim: olha, o culto hoje foi fraquinho, o culto foi assim e o culto foi assado. Temos essa prerrogativa? Ela é nossa, de julgar o culto, de dizer se o culto foi bom ou se o culto foi ruim. Quem tem essa prerrogativa? Deus. Então Deus não deu essa prerrogativa de julgar o culto, porque o culto, ele não é dado a nós. O culto é prestado a quem? Ao Deus Trino, e é Ele que estabelece, e é Ele que julga se o culto foi aceitável a Ele ou não. E muitas vezes nós queremos tomar para nós essa prerrogativa. E quais são os elementos que nós usamos, quais são os quesitos que nós usamos para julgar a qualidade do culto?
Nós pentecostais, nós somos muito dados à emoção. Então nós julgamos a qualidade do culto pela manifestação emocional. Então, se houve uma manifestação emocional, se houve choro, abraços, se houve línguas, então nós, usando os nossos critérios, os nossos quesitos, dizemos: o culto foi fogo puro, o culto foi bênção. Mas se porventura não há essa manifestação, a tendência natural é dizer que o culto não foi bom. Mas o que Deus busca no culto? Eu estou pregando aqui dizendo que não pode haver emoção no culto, longe de mim isso. Mas um dos critérios que Deus usa para julgar a qualidade e a aceitação do culto é a fidelidade, principalmente na pregação da palavra, porque muitos pregadores, eles estudam o texto, eles se preparam para a pregação, mas eles têm uma dependência muito grande de observar no auditório uma manifestação. E se não há essa manifestação, ele fica incomodado. E há uma tendência natural a ele deixar tudo aquilo que ele se propôs e tentar produzir mecanicamente o que? Uma emoção na sua audiência. E às vezes ele consegue produzir, porque são mecanismos. Aí o que acontece? Ele consegue produzir aquela efusão. E no seu coração ele disse: o culto foi uma bênção. Mas Deus vai dizer: não, o culto não foi uma bênção, porque faltou o quê? Fidelidade à palavra. Então, quando terminar o culto, quando eu termino a minha pregação, eu não preciso olhar para o auditório, para a nave da igreja e ver os irmãos fazendo joinha para mim. Eu preciso olhar para Deus e dizer: Deus, eu fui fiel. E o Senhor diz: parabéns, você foi fiel à minha palavra. É isso. Agora, fazendo isso, nós vamos pregar contra a emoção? Não, porque a emoção autêntica, verdadeira, ela é produzida por meio de quê? De mecanismos artificiais? Não, ela é produzida pela fidelidade na exposição das Escrituras. Estou me fazendo compreender? Então, quando nós somos fiéis às Escrituras, o Espírito Santo, ele produz isso em você. Nós não precisamos de técnicas, mecanismos artificiais para produzir esse efeito no culto, para que aparentemente o culto seja uma bênção. O que nós precisamos é de fidelidade. Fidelidade na exposição da palavra, fidelidade nos nossos louvores, fidelidade, verdade e sinceridade na nossa adoração. Isso é que vai produzir a aceitação por parte do Senhor. Então nós não temos a prerrogativa de julgar e dizer o culto foi bom ou se o culto foi ruim. Quem vai dizer isso é o próprio Deus. O que nós precisamos fazer é sermos fiéis e sinceros na nossa adoração. Vamos caminhar. O culto pentecostal, liberdade e reverência. O cristianismo não tem por objetivo padronizar o mundo, nem destruir as culturas. Sua mensagem, porém, é universal. No dia do triunfo de Cristo e da Igreja, cada povo ou etnia se apresentará louvando a Deus na sua própria tradição. Então, o cristianismo, ele não tem por regra, por objetivo, destruir as questões culturais.
mesmo reconhecendo que o pecado está inserido em cada cultura. Então, quando, no princípio, por falta de entendimento, de preparo, alguns missionários, eles saíram para fazer missões transculturais, e lá, ao invés de propor o Evangelho e respeitar a cultura daquele país, daquela região, o que ele quis fazer? Eles queriam levar os nossos costumes e as nossas tradições para aquela cultura. E muitos tiveram dificuldades. Eu li uma experiência de uma missionária, tá certo? Eu já disse que o pecado está inserido em cada cultura. Ela foi para uma determinada tribo que as mulheres, algumas andavam com o top e outras andavam com os seios expostos. Começou a pregar o Evangelho e começou a comprar blusa para todo mundo. Vamos moralizar o negócio aqui, porque está meio complicado. Uma das anciãs da tribo chamou essa missionária e disse: olha, você está cometendo aqui praticamente um crime. Mas como assim? Não é normal que as mulheres andam assim. Ela disse: na nossa cultura, as prostitutas cobrem os seios. E as mulheres morais andam de seios expostos. Um aspecto cultural. Em outro caso, o missionário foi pregar, olha que coisa interessante. E dentro dessa tribo, uma das maiores virtudes era a traição. Quanto mais traidor o camarada, mais ele era reconhecido. E ele começou a pregar o Evangelho. E quando chegou em Judas, pastor, Iscariotes, eles vibraram, dizendo: esse é o herói da história, porque esse é o grande traidor. E olha o trabalho que o missionário teve para mudar esse conceito. Então, quem faz missão transcultural, ele tem que entender. Outrora o camarada dizia: eu tenho uma chamada missionária, ele pegava o avião e ia embora. Mas hoje não. Hoje existe aí juntas de missões, seminários que vão dar subsídios e recursos para esse impacto cultural que os missionários vão encontrar. É bem verdade, como eu disse, o pecado está inserido na questão da cultura, mas a gente tem que entender essas coisas. Aqui no Brasil mesmo, entre os Yanomamis, eles têm uma prática de que, não só os Yanomamis, muitas tribos primitivas têm esse hábito. Primeiro, a mãe índia, ela não pode ter ajuda de ninguém. Quando ela chega a hora do parto, ela se isola no meio da mata e ali ela dá a luz. Ela pega a criança, ela examina a criança do alto da cabeça à planta dos pés antes de cortar o cordão umbilical. Se houver um defeito na criança, físico, o que ela faz? Ela pega uma folha e coloca na garganta da criança para asfixiar. Porque ela entende na sua mente que a criança só vai ter vida quando? Quando o cordão umbilical for cortado. É uma questão cultural. Não está longe de nós. Vocês já viram índios aleijados? Andando de muleta na tribo? Não, já perceberam isso? Não existe. Por que não existe? Porque existe essa questão cultural. Uma outra missionária também, dentro desse mesmo aspecto, isso parece que no continente africano ela foi, e ela percebeu que uma gestante com dores, com contrações, correu para a mata.
Qual é o instinto de um ocidental civilizado? Correu atrás para ajudar. E quando ela chegou, a mãe já tinha dado à luz. Ela examinou a criança, enrolou e saiu correndo. Uma das anciãs disse: o que você foi fazer? Eu falei assim: vou prestar ajuda. Ela disse: ainda bem que a criança não tinha defeitos, porque senão você teria que ajudar a mãe a comer a criança. Olha que coisa séria. São questões culturais. Esses aspectos culturais, o Evangelho precisa fazer o quê? Corrigir. Mas existem algumas práticas. Você vai pregar no mundo islâmico aos muçulmanos. Lá eles usam túnicas. Você pregou o Evangelho e você ganhou um muçulmano para Cristo. Você vai fazer ele vestir terno e gravata dentro do seu conceito cultural? Não. Há pecado nisso? E eles andarem vestidos de túnica simplesmente é um costume, até hoje. Outra coisa, muitos têm por hábito morar em tendas, mesmo sendo milionário. Aquele ditador lá do Líbano, se eu não me engano, o Gaddafi, ele nunca morou em uma casa feita de blocos. Quando ele participava das reuniões da ONU, ele pedia autorização para montar a sua tenda próximo ali, porque ele dizia: eu sou um homem de tendas. É uma questão cultural. Então, o cristianismo não tem por objetivo destruir esses conceitos culturais, né? Por que nós, assembleanos, nós usamos terno e gravata em nossos cultos? Por quê? Chegar aqui e usava isso. Exatamente, os fundadores do pentecostalismo, da Assembleia de Deus do Brasil, eles eram de onde? Suécia. Eles eram da Suécia. A Suécia é um país tropical? Abençoado por Deus e bonito por natureza? Não. A Suécia é um país riquíssimo, mas é um país frio, extremamente frio. Mas eles vieram e trouxeram esse costume. E nos foi dado isso como uma tradição, como uma herança. Por isso que nós venhamos ao culto no domingo, principalmente com o nosso paletozinho, com a nossa gravata. É uma questão de costume, uma tradição que nós temos. Agora, isso nos dá direito de criticar os batistas, os neopentecostais, porque eles vão de camisa polo na igreja, pastor? Não. Nós respeitamos e queremos também que eles nos respeitem, porque há diversidade, mesmo nas fileiras cristãs, nesse exército de Cristo, há diferenças. E nós precisamos respeitar a individualidade, né? As práticas, as tradições e os costumes de cada igreja. E isso não é motivo para que nós entremos em conflitos, né? É cada um no seu quadrado. Vamos lá. Ele diz assim ainda, olha: isso se reflete na forma de adoração desenvolvida ao longo dos séculos, tá? Então isso é uma questão que vem lá de longe. Aí ele fala no ponto de número 1, a flexibilidade cristã. A religião cristã é flexível quanto à forma de adoração e permite várias liturgias, tá? Todos os ramos do cristianismo, incluindo os cristãos nominais, têm sua forma distintiva de culto, desde o cerimonialismo ornamental das igrejas católicas romanas, também as ortodoxas, e algumas protestantes, ao modelo simples dos evangélicos, principalmente os pentecostais. Se um elemento muito importante que nós encontramos nas igrejas neotestamentárias, as igrejas do primeiro século, é a simplicidade. O culto cristão
o culto neotestamentário, um dos elementos principais, a simplicidade. Quando nós olhamos para a carta aos Hebreus, o que estava acontecendo? Devido à perseguição, não a perseguição estatal do Império Romano, mas uma perseguição dos próprios judeus e uma perseguição localizada, muitos cristãos judeus que se converteram ao cristianismo estavam pensando em voltar para o judaísmo, porque o judaísmo era considerado pelo Império Romano uma religião lícita, uma religião lícita, reconhecida pelo Estado romano. E a princípio o Estado romano olhava para o cristianismo no primeiro século como? Como que eles interpretavam a igreja no primeiro século? Bom, dentro do judaísmo existem algumas seitas. Existe a seita dos fariseus, dos essênios, dos saduceus, dos herodianos, dos libertinos, né? E o cristianismo é o que a igreja? A igreja é mais uma seita dentro desse bojo, desse caldeirão chamado judaísmo. Isso só vai haver uma distinção depois do ano 70. Porque o que aconteceu no ano 70 da era cristã? O templo foi destruído. E o judaísmo, o que aconteceu com o judaísmo? Ele decresceu. Houve ali uma diminuição radical da questão do judaísmo clássico. E o que aconteceu com o cristianismo? Ele permaneceu de pé. Aí eles olharam e disseram: peraí, por que todas as seitas praticamente diminuíram e desapareceram e essa aqui permaneceu? Aí eles interpretaram o quê? Que a igreja era algo distinto ou distinta do judaísmo. Então está havendo uma perseguição, não de forma global, estatal, mas uma perseguição localizada. E esses judeus de origem judia que se converteram estão tentados a abandonar o cristianismo e voltar para as práticas do judaísmo. Travou. Então, por isso o autor aos Hebreus escreveu a sua carta e dizendo para eles: olha, Cristo é sublime, Ele é superior aos anjos, Ele é superior a Moisés, Ele é superior a Arão, Ele é superior ao sacerdócio levítico. Então não é um bom negócio abandonar o cristianismo e voltar para as velhas práticas do judaísmo. E uma das coisas interessantes é que quando você contrapõe o culto judaico, irmão Rogério, com o culto cristão, há um abismo. Há um abismo muito grande quanto a pompa e circunstância. Como se processava o culto judaico? O culto judaico, o sacerdote tinha todo um paramento, tinha todo um ritual, tinha todo um protocolo a ser seguido. O sumo sacerdote, para adentrar no Santo dos Santos, havia todo um dia de preparo, havia ali cada detalhe na sua roupa, nos paramentos, tudo isso. Aí quando nós chegamos no cristianismo, a primeira coisa, o primeiro contraste: o judaísmo possui templo? Templo? Sim, o judaísmo possui um templo. Isso eu estou falando no primeiro século, antes do ano 70. O judaísmo tinha um templo, e um templo magnífico. O cristianismo possui templo? Possuía templos o cristianismo do primeiro século? Não. Eles se reuniam aonde? Nas casas. Onde vai ser o culto hoje? O culto hoje é na casa do irmão Wander. Pronto. Estabeleceu aqui um contraste. Espera aí. Aqui tem um templo magnífico, sacerdotes cingidos de linho fino, com ouro, com prata, com elementos caríssimos. E aqui tem um culto na varanda da casa do irmão Wander. Imagine que se você fosse um gentil do primeiro século e você
contrastando as duas realidades. Você chegou e fala, bom, aqui é o culto judaico. Nossa, um templo maravilhoso, sacerdotes vestidos de linho fino. Aqui não tem templo e o culto é na varanda da casa do irmão Wander. Aí as pessoas dizem assim, mas espera aí, e a liderança? E a liderança da igreja aqui? Bom, esse aqui é Caifás, o supremo sacrificador, o sumo sacerdote. Ele é intocável, ele é santo, ele mora nessa mansão. Poxa, bacana. E aqui, quem é o líder aqui? Esse aqui é esse aqui, ó, está sentado aqui nesse banco. Mas esse aqui não é aquele que vivia pescando no mar da Galileia? É ele mesmo. Ele é o líder dessa religião. Por que eu estou fazendo esse contraste? Para você compreender a simplicidade do culto cristão. Aí, se você fosse contrastar o cristianismo com as religiões pagãs, aí ficava mais complicado ainda. Porque as religiões pagãs tinham seus templos, seus sacerdotes e tinham também os seus ídolos, as suas imagens. Então, se você fosse um gentio no primeiro século que adentrasse no templo de Apolo, você ficaria de boca aberta pela pompa, pela magnitude, pela grandeza, e lá estava a estátua de quem? A imagem de quem? Do deus Apolo, o deus grego da beleza, da perfeição. Aí você via na casa do irmão Wander, lá na varanda da casa do irmão Wander, você olharia para a parede e dizia, mas peraí, cadê o Deus desse povo? Aí os crentes diziam, não, nós adoramos um Deus que está presente, mas ele é invisível. Pronto. Para vocês terem uma ideia, uma das acusações dos cristãos do primeiro século é que eles eram ateus. Eles eram acusados de serem ateus. Por que ateus? Porque no lugar de reunião dos cristãos não havia o quê? Imagens. E diziam, eles não têm deuses. Mas o Deus cristão, ele é invisível. Ele está presente no culto cristão, mas nós não conseguimos vê-lo com os nossos olhos. Então, um elemento importantíssimo no culto é a simplicidade. Simplicidade no vestir, na simplicidade e na humildade das pessoas. Você está dizendo que nós não podemos ter um templo bonito como esse? Não estou dizendo isso. O que nós não podemos fazer é nos desprender da simplicidade do culto cristão. É isso que eu estou dizendo. Nós não podemos transformar o culto cristão em um desfile de modas. Que cada um se preocupe mais com a aparência exterior do que com a condição do seu coração na presença desse Deus que ele pretende adorar. Nós podemos ornar a nossa igreja, colocar ouro, prata e pedras preciosas aqui? Podemos, mas nós não podemos perder a essência da nossa simplicidade. Nós não podemos colocar no nosso coração que o nosso Deus, ele só vai se fazer presente em um culto, em um templo riquíssimo. Vocês se lembram da narrativa lá da repatriação, quando eles voltaram do cativeiro? Eles voltaram do cativeiro e alguns, poucos, eles tiveram o privilégio de ir para o cativeiro e voltar. Muitos morreram lá, outros não quiseram voltar e permaneceram, mas alguns tiveram o privilégio de ver o templo de Salomão em sua glória. O templo foi destruído, esses foram para o cativeiro e voltaram.
Quando eles voltaram, edificaram um altar e logo em seguida começaram a lançar os fundamentos do novo templo. E quando aqueles que viram o templo de Salomão em sua glória, viram os alicerces desse novo templo, eles começaram a chorar, desesperados, e diziam: o que é esse templo? O que será esse templo diante do que foi o templo anterior? Aí Deus levanta o profeta Ageu para dizer: não desprezeis o dia das coisas pequenas, porque a glória dessa segunda casa, humilde e pequena aos seus olhos, será maior que a glória do primeiro templo. Então nós, por natureza, achamos que para que o nosso Deus se manifeste, para que Deus se faça presente, adore, receba a nossa adoração, nós precisamos de uma casa gloriosa. Mas esse Deus que nos chamou para a liberdade e para a sua presença, Ele recebe o seu culto aonde quer que você esteja, ainda que seja numa tapera na beira do rio, mas se ali houver o desejo de adorá-lo em espírito e em verdade, ali Ele estará presente para receber o seu culto. Tudo bem? Quer falar alguma coisa? Sim? Quando eu morava num barracão de madeira atrás da igreja, nos fundos da igreja, a gente fazia culto lá no barracão, na minha casa. E os vizinhos caíam endemoniados. Sim. E era assim que a igreja, que as pessoas procuravam, né? Eu acordava de madrugada para orar, eu colocava louvor, e as pessoas estavam no ponto do ônibus, esperando o ônibus para trabalhar, e aí eles entendiam que aquele louvor que eles estavam ouvindo naquela hora da madrugada era Deus falando com eles. Olha só. Então isso é interessante, tá? Nós não podemos nos prender a essa realidade. E parece que esta questão de catedrais, essa questão de templos grandiosos, esse vírus nos tocou, nos afetou. Porque vamos falar da nossa história, da nossa igreja. Como a igreja Assembleia de Deus veio se tornar a maior denominação pentecostal do Brasil? Como ela conseguiu isso? Através da construção de catedrais? Não. Através de cultos nos lares. Foi assim que ela cresceu. Os irmãos abriam as suas casas, os irmãos se reuniam ali, propunham o evangelho, oravam e Jesus salvava. E assim a Assembleia de Deus ela foi crescendo. Hoje se fala em templos da Assembleia de Deus no Brasil que comportam 30 mil pessoas, 20 mil pessoas. Pastor, eu gostaria de ser pastor de 20 mil ovelhas. Falando de que Pastorear 20 mil ovelhas. Pastorear no sentido bíblico, cristão, 20 mil ovelhas. Você vai precisar de quê? No mínimo de uma equipe que esteja alinhada. Quando Jesus falou assim, olha, um pastor tinha 10 mil ovelhas e uma se perdeu. Ele disse isso? 10 mil ovelhas? Ele disse que o pastor tinha quantas ovelhas? 100. Esse número é aleatório, vocês acham? Não. É um propósito. Tinha um propósito esse número, porque 100 ovelhas era o número que um pastor conseguia dar conta a contento de cuidar. 20 mil a pessoa não conhece. Se fossem 10 mil, ele perceberia que uma desgarrou, pastor Wander? Ele contaria?
9.998, 9.999, opa, está faltando uma. Se ele tivesse 10.000, ele não contaria uma por uma. Então as pessoas, eu não estou aqui dizendo que é pecado, pastor, misericórdia. Eu preciso ter muito cuidado nas minhas colocações para não confundir a mente dos irmãos, né? Mas as pessoas acham que o tamanho do rebanho é proporcional ao tamanho do seu reconhecimento e da sua fama, associam uma coisa com a outra, entendeu? Então a gente pega no próprio ministério, né? Isso acontece. De repente, se o irmão Marcelo, ele tem uma congregação ali com 15 membros e está ali cuidando desses membros, é uma coisa. Agora, se o irmão Wander tem uma igreja no centro com 2.000 membros, como é que o ministério enxerga isso? Ele enxerga de forma linear nas tratativas? Não, é diferente. Chegou lá o irmão João, o presbítero João da Sete Cruzes e o pastor Lorival para conversar com o presidente. Quem fica mais tempo conversando no gabinete com o pastor presidente? Quem? Por quê? Porque é uma visão, né? É uma visão humana da igreja, entendeu? Mas diante de Deus, quem é mais importante? O Marcelo que tem 15 membros ou o Wander que tem 2.000 diante de Deus? Qual é o ministério mais pesado diante de Deus? São iguais, porque eles estão cuidando de quem? Eles estão cuidando da herança do Senhor. E se há verdade e sinceridade aqui, se há ali também, Deus pesa da mesma maneira. Mas o Senhor disse para Samuel o quê? Samuel, você olha com os olhos exteriores, você vê a aparência, mas eu vejo o coração. Então, o Edir Macedo criou o quê? O templo de Salomão, mas não é o templo de Salomão, é o templo do Edizão. Por que isso? Crente, tudo isso é marketing, tudo envolve o vil metal. Por quê? O que diz Malaquias 3,10? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Opa! Aí eu pergunto, aonde estava a casa do tesouro? Onde ela se localizava? A casa do tesouro. Aonde ficava a casa do tesouro? Respondam para mim. Era um compartimento da diferença. Era um compartimento dentro do templo de Salomão. Está entendendo a lógica do camarada? Então, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. E a casa do tesouro é um compartimento do templo de Salomão. Eu construí o templo de Salomão e coloquei dentro desse templo o quê? A casa do tesouro. E o que ele quer com isso? Ele quer ser o arrecadador geral da cristandade do Brasil. É isso que ele quer. Aí vai lá para a crônica, né, e ele fala, né, toda oração que fizer neste lugar, Exatamente. Vocês estão entendendo? Então, o cristão desavisado, que não frequenta culto de ensinamento, não frequenta a escola dominical, ele cai no canto da sereia. E ele acredita no seu coração que de fato aquele templo ali, ele está relacionado ao culto, ao templo da antiga aliança, e que ali a glória de Deus se manifesta, e que ali, somente ali, que ele pode ser abençoado. Ele se veste até caráter, né? Ele se veste. Outra coisa perigosíssima, meus irmãos, trazer elementos do culto judaico para o culto cristão. Eu sempre falo pro pessoal, vou falar com você.
Vou usar as palavras, tentar usar as palavras certas. Esse papo que está colocando castiçal, Arca da Aliança, dentro querubim. eu não vejo embasamento. Não tem fundamento bíblico, é você misturar uma coisa com a outra. Judaísmo com os seus elementos é água, e cristianismo com os seus elementos, óleo. Água e óleo se misturam? Não. Não tem como. Vamos trazer os volta os elementos, temos que voltar ao sacrifício. Temos que voltar. Se a gente quer judaizar o nosso culto, daqui a pouco nós vamos começar a trazer ovelhas e bodes e vamos estabelecer um altar aqui na frente. O pastor Lorival vai começar a matar bode e ovelha aqui. É isso que nós queremos? De forma alguma. Então é difícil você ver uma igreja neopentecostal que não tem uma réplica da Arca da Aliança em cima do púlpito. E em muitos lugares mandam fazer réplicas da arca e pegam lá a passagem lá do moço que levou a arca para a sua casa. Como é que é o nome dele? Obed-Edom. E dizem: olha, você vai levar essa arca para a sua casa, e essa arca, como magnetismo, vai atrair todo o mal, e você vai trazer a bênção de Deus sobre a sua vida. E crente da Assembleia de Deus, meus irmãos, não se escandalize não, vai atrás dessas coisas. Ou seja, elementos judaicos sendo infiltrados no cristianismo neotestamentário. Fala, meu querido. Mas aqui, a gente vê assim, tanto tem um problema, a gente vê não só apenas de aparência dentro das igrejas evangélicas, mas principalmente de essência. Porque quando a gente fala da igreja trazer os aparatos aparentes, isso é um problema. Mas quando a gente fala da essência, não é um problema maior. Porque, por exemplo, no Antigo Testamento a gente vê um Deus trabalhando para o seu povo. No Novo Testamento a gente vê um povo trabalhando para o seu Deus. Uhum. Essa inversão é completamente diferente. Então, hoje dentro do cristianismo, a gente acaba aprendendo a vir para a igreja para esperar o Deus fazer algo para a gente. Sim. E o Novo Testamento inteiro é falando de um povo que entendeu o que esse Deus já fez por eles, e eles vivem para esse Deus, eles se movem para esse Deus. Então não mudou a essência do culto no Novo Testamento. Isso, eu estou entendendo o seu ponto de vista. Então, seria o hino 115, né? Em ação. Eu quero trabalhar para o meu Senhor. Então, o cristão, ele é conhecido na Bíblia como o servo de Deus. E o termo original significa o escravo do Senhor. E o que se espera de um servo, de um escravo? Trabalho, efetividade, produtividade. Né? Mas criou-se um conceito, né, de que basta eu vir na igreja cantar os hinos, dar glória a Deus e aleluia, e que Deus ele vai trabalhar incansavelmente em meu favor, em meu benefício. Trabalho sem recompensa, né? Sem salário. Ele é obrigado a fazer, porque eu dei o meu dízimo, a minha oferta, prestei o meu culto, então o mínimo que eu espero dele é que ele satisfaça os desejos do meu coração. Rapidinho, assim, até a gente vê uma coisa assim, tipo assim, como o cristão viesse para o culto para receber a bênção. Isso, E infelizmente, tipo assim, ele não vem aqui para aprender a ser uma bênção. Ele não vem aqui para que ele seja ensinado a matar a própria carne, a que ele seja servo mesmo do Senhor, mas que ele vem aqui para se servir. Entendi, Né? perfeito. Tipo assim, é como se a gente perdeu a essência do Novo Testamento, até nos ensinos, nas pregações mesmo, nos estudos, em tudo hoje. A gente vê no cristianismo inteiro, não só na Assembleia de Deus, né? Que tipo assim, foca mais em como ele vai ser abençoado mesmo. Como que ele vai ser abençoado? Não como ele vai ser abençoado. Então se prega muito Antigo Testamento, incansavelmente o Antigo Testamento. É o Deus que derrotou o gigante, não sei quem fez não sei o que, é o azeite da viúva,
chegar no Novo Testamento, é um Cristo que também está curando o cego, está curando o aleijado, incansavelmente a essência desse Evangelho é um Deus que está o tempo inteiro trabalhando para o que diz que é certo. Tá, entendi. Né? Uhum. Então, assim, não mudou-se também a essência, acabou não se perdendo? Isso, mas aí entra